E a gente queria também passar para a segunda parte, né, dessa sessão, sobre a juventude, que fala sobre a relação dos jovens com a Bíblia, né? É interessante também ver esses dados, porque falam muito, né, sobre como nós temos ajudado esses jovens, adolescentes a se conectarem com a palavra de Deus, como eles estão conectados hoje. Só para iniciar, né, a gente viu que a pesquisa mostrou que 85% dos jovens, 84% dos jovens na América Latina tem uma Bíblia em casa, tem uma versão impressa da Bíblia. Né, isso é interessante, que já é um spoiler da última sessão, que vai falar sobre como é que eles têm essa Bíblia em casa. Né? A maioria deles afirmam que o relacionamento com Jesus traz, o relacionamento com a Bíblia é algo familiar para eles, né? Algo que para eles é algo corriqueiro, eles já têm em casa, eles já realmente viram sobre isso, né? 51% deles dizem que eles interagem com as escrituras pelo menos uma vez na semana, né? Isso é bem legal também de se ver. E a maioria dos leitores da Bíblia da América Latina, eles usam a versão impressa da Bíblia, né, o carro-chefe, né, 64%, né, sendo que a internet e a Bíblia em aplicativos é a segunda maior forma de acesso dos jovens para a Bíblia. E aí depois vem podcasts e outras formas também de eles receberem informações sobre as Escrituras. E apesar de eles serem uma geração digital, né, bem conectada e bem familiar com smartphones e com tecnologia, né, a Bíblia impressa, né, ainda é algo que eles parecem preferir. Né? É bem interessante isso. E uma coisa que a gente destaca ali é que no Brasil, né, a gente lidera o ranking de adolescentes, né, que já leram uma versão impressa da Bíblia. A gente vê que em outros países, eles talvez não tenham tido experiências em ler a Bíblia, mas o Brasil está ali, o vermelho, né, como liderando o ranking de os que leram uma versão impressa da Bíblia, 62%, né, só atrás ali da Colômbia. Próximo dado mostra que a Bíblia é vista como uma ferramenta significativa para a pluralidade dos adolescentes na América Latina. Isso é um tópico que reflete muito o entendimento fundamental da Bíblia por esses jovens. Né? Os leitores da Bíblia, cristãos, eles expressam menos ceticismo a respeito das Escrituras do que os adolescentes em geral ao redor do mundo. A gente tem um dado ali que mostra que é bem interessante também sobre o Brasil, que lidera o ranking de países que os jovens, os adolescentes, eles acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? É algo bom para a gente, né? Mas mostra um pouco da região também. E esse estudo, realmente, como a Dani disse, merece ser destrinchado, né? Que tem muitas informações, subinformações ali, que são ouro para a gente. Né? Essa pesquisa é muito interessante, é uma pesquisa que a gente pode fazer no nosso meio também, fazer essas perguntas para os nossos jovens, né? Mas essa é uma amostragem muito preciosa que a gente vai destrinchando e ver como que eles estão pensando globalmente. Próxima tela mostra sobre como mensurar melhor o relacionamento desses jovens adolescentes com a Bíblia hoje. Eles foram categorizados em 3 regiões diferentes. De engajamento com a Bíblia, são os engajados com a Bíblia, são aqueles que têm relacionamento corriqueiro com a Bíblia, ou seja, leem a Bíblia regularmente, né? Os que estão apenas abertos à Bíblia, ou seja, aqueles jovens que eles têm relacionamento com a Bíblia, mas não estão ativamente ali com regularidade acessando a Bíblia para ler ou para terem alguma fonte de inspiração, e os que são realmente desengajados com a Bíblia, né? E nesses dados a gente vê que é interessante ver realmente como no Brasil esses cristãos estão muito engajados com a Bíblia. Né? De novo, o Brasil está se destacando ali como jovens engajados com a Bíblia. Isso mostra um pouco do relacionamento deles com a palavra de Deus hoje, né? Como fonte de busca de algo que eles querem descobrir para a vida deles. Eles consultam a palavra, eles realmente veem como uma fonte, né, de respostas. Né? E acho que fala um pouco sobre a teologia, ou o que a gente aprende nas nossas igrejas hoje, que nós temos passado para eles hoje, que a Bíblia é uma escritura, né, e é a palavra de Deus numa máxima de autoridade. Né? E isso é bem interessante também. E
no outro gráfico, a gente vê que o engajamento dos adolescentes com a Bíblia, conforme grupos religiosos na América Latina, né, os cristãos ali são um número bem grande, né, apesar dos outros grupos que têm outras fés, têm outras fés ou não têm fé nenhuma. Como os adolescentes leem a Bíblia, né? Uma coisa que chamou a atenção nessa parte é que os adolescentes, muitas vezes, passam muito mais tempo refletindo sobre a palavra de Deus do que em outros países, isso no Brasil, na América Latina, né? Então, eles têm esse engajamento com a Bíblia, eles estão abertos à palavra, né? Mas entre ali, os engajados com a Bíblia, eles passam muito tempo refletindo sobre aquilo que eles viram, né? Passaram um tempo refletindo sobre o que eles leram, lidera ali o ranking das pesquisas, das porcentagens, né? Apesar de ser uma atividade que eles fazem muito sozinhos, né, eles buscam também a ajuda de outros líderes espirituais, né, e de pessoas que possam ajudá-los a fazer isso, né? E uma coisa preocupante talvez seja que muitos jovens que não são leitores ativos, engajados da Bíblia, eles dizem que talvez não tiveram alguém que pudesse conduzi-los nessa leitura, nesse entendimento, né? Eles não tiveram ninguém para guiar isso, né? E a tela mostra um pouco disso, né? Quem é que está orientando esses jovens, quem está levando eles realmente a ter um relacionamento com a palavra, né? Geralmente, né, como a gente falou no primeiro slide, famílias, né? Famílias, líderes espirituais são responsáveis por trazer a palavra para eles e realmente ajudá-los a entender e compreender a Bíblia, né? Então a gente vê que a presença das Bíblias nas casas é um fator que mostra que eles têm essas Bíblias em casa, eles realmente têm acesso a Bíblias impressas, porque os pais têm. Geralmente a família traz essa tradição, né? E geralmente quem ajuda eles a entenderem e guiarem eles nesse processo de entender sobre a palavra é realmente a família, né? Em segundo lugar, vem lideranças espirituais, né? Párocos, pastores, lideranças que ajudam eles a entender. Isso é muito importante, né? Então fica aí uma boa notícia para nós, né? Que a gente pode entender através desse resultado que eles precisam de orientação e de encorajamento para ler a palavra, né? A gente pode cada vez mais orientá-los e encorajá-los a estudar a palavra, principalmente em grupo. Mas também a gente pode se atentar para o dado que diz que os jovens que não estão engajados hoje com a Bíblia, talvez não façam porque não tem alguém que os ajude, né? Então fica para nós a pergunta, né? A gente tem ajudado esses jovens a se interagirem com a palavra, conhecerem a palavra, estudarem a palavra, talvez em grupo ou individualmente. Isso é muito importante. E só para finalizar, eles estão motivados a ler a Bíblia, né? 36% dos latino-americanos disseram que estão motivados a ler a Bíblia. E isso é um dado que mostra que a nossa região ainda lidera um ranking de leitores da Bíblia ativos e que realmente estão ainda interessados pela palavra. Então, para nós é um dado bom, e para nós também diz que, como igreja, a gente pode se engajar mais em ajudar esses adolescentes a conhecerem a palavra e realmente a buscarem interesse nela, né? Uma responsabilidade nossa como também lideranças. Obrigado. Eu vou levantar porque eu estou cansado aqui de ficar sentado. Então, e eu estou aqui numa transição do papel e do digital, né? Então, estou me sentindo muito confortável. Então, obrigado por você ter feito essa exposição. Eu queria chamar a atenção, primeiro dizer que eu me sinto muito à vontade dessa pesquisa, porque a minha primeira Bíblia eu ganhei do meu pai e da minha mãe quando eu fiz 5 anos de idade. Então, essa pesquisa diz que 85% começa em casa. Isso é fantástico. Eu queria até nos estimular aqui a darmos Bíblias de presente, principalmente se você quiser Bíblia NVI. Então, dê essa Bíblia de presente. Eu estou mandando uma Bíblia de presente para um bebê que vai nascer na Itália. Nem nasceu, já está levando uma Bíblia de presente. É importante isso. A Bíblia deve ser... Isso fez toda a diferença na minha vida. Até hoje, eu faço coleções de Bíblia e hoje sou presidente de uma sociedade bíblica. Está vendo como é que o negócio funciona? Então, a Bíblia, ela precisa estar presente na casa. E não só fechada, viu? E não só as capas bonitas, mas aberta, lida, compartilhada, entendida. E lá em casa, o Pedro e o Felipe fazem isso. Isso tem sido fantástico. Segunda coisa é também chamar a atenção
a questão da Bíblia impressa. 64% querem Bíblias de capa preta. Querem Bíblias, e aí eu quero aqui prestigiar a rede de licenciados da NVI, da Bíblica Brasil, que produzem capas fantásticas. Então, são capas lindas, mas a gente não pode ficar só na capa, né? Tem que estimular a garotada a trabalhar o texto. Mas fica aqui o dado. Apesar de serem digitais, eles querem a Bíblia debaixo do braço. E na minha época era de capa preta, Paulo. Não era mole. Sabe o que a molecada me chamava? De Bíblia. Ô, Bíblia! Eu era conhecido no meu bairro como Bíblia. Eu quero chamar a atenção também para um outro dado muito relevante, é que 67% consideram a Bíblia palavra de Deus. Isso é fantástico, palavra de Deus. O engajamento também me chamou a atenção para os 58% que estão abertos e os 18% que são desengajados, porque a gente tem uma janela. Tem muita gente querendo a Bíblia, adolescentes, então me chama a atenção isso aí. A questão também da leitura individualizada, porque aqui nós temos um desafio, né, para a comunidade, para nós, que é caminhar junto com os adolescentes com alegria, relevância e prática, no engajamento da palavra de Deus. Está aí a nossa missão. Nós não estamos fora não, viu? A turma dos 60 aí não está fora não, tem muito trabalho para a gente. Vamos engajar e ler a Bíblia. Eu, como pastor de uma comunidade, tenho a alegria de ver adolescentes lendo a Bíblia, vivendo a Bíblia e influenciando. Ontem, por exemplo, na reunião de oração, Flavinho e Andrezinho, 17 e 18 anos, levando as suas namoradas para orar com a gente. Olha que coisa linda. Reunião de oração, gente. Não é negócio preto que nessa igreja aqui, não. É joelho no chão, Pentecoste. A garotada estava lá, eu fiquei animadíssimo. Essa pesquisa me deixou, rejuvenesceu, viu? E por último, a questão do monitoramento e do engajamento, né? Onde aponta a casa principal vetor. E aí a gente tem um diálogo com a Bíblia, né? Com a palavra de Deus. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. O que vai acontecer? Vai acontecer, gente. Mais cedo ou mais tarde, mesmo que o cara dê uma volta lá fora, faça festa, mas ele volta, porque a palavra de Deus é verdade, a palavra de Deus produz vida, e a palavra de Deus muda. Está aqui, aqui, mudou desde os 5 anos de idade. Muita gente fala assim, pô, né? De vez em quando passa um verniz, eu falo, foi a palavra de Deus que produziu esse moço que você está vendo. E terminar então dizendo que o pastor, apesar de muita gente depreciar pastor, aliás, tem pastor que não quer nem ser chamado de pastor. Eu não, tem que me chamar de pastor e tem que ter o PR, senão está faltando alguma coisa. O pastor também é relevante nesse processo. E 62% no Brasil afirmam que a igreja é fonte de conhecimento da aplicação da Bíblia. Então, gente, a turma bate muito, diz que a igreja não vale, que a igreja está perdida, que a igreja está desgovernada, mas a igreja ainda é reconhecida como fonte de verdade a partir da palavra de Deus. Muito bom, obrigado, fiquem com Deus. Muito bem, gente. De fato, a pesquisa nos mostra um bom campo de esperança, né? Nós temos aqui adolescentes cristãos brasileiros que têm o maior percentual da América Latina, que tem o maior percentual no globo, em termos de conhecimento, engajamento, aproximação e valorização da Bíblia. Então, isso é um motivo de esperança para nós, é um motivo de esperança para essa geração autêntica, né? Já citado, 67% que consideram a Bíblia palavra de Deus, alguns com erros, outros sem erros. Significa que a gente precisa chegar lá no ponto de corrigir as distorções e trabalhar em cima delas. E eu vou puxar aqui o campo para a questão da educação cristã e a questão da educação cristã escolar. Um adolescente, na média, se ele for todos os domingos à igreja, ele vai passar 1 hora na igreja, supondo, ele passa 365 horas de instrução bíblica.
não é? Se ele for bem Caxias na família dele, e ele tiver lá 3, 4 dias na semana em que a sua família se reúne para ler a Bíblia, fosse por 1 hora, acrescentaria aí umas boas horas. Um adolescente que vai para a escola todos os dias, segundo a lei brasileira, 200 anos letivos, 4 horas mínimo dia, ele passa 800 horas na escola. E ali está a fonte, gente, ali está o segredo. Está o lugar de você não só ter aulas de Bíblia, ensinar o valor da Bíblia como palavra de Deus, mas também mostrar a verdade da Escritura através do currículo escolar em português, matemática, física, educação física e assim por diante. A educação cristã escolar tem uma esperança nessa pesquisa, nessa estatística. E eu quero estimular, então, que mais e mais pessoas fiquem ou sejam engajadas nesse processo. Por quê? Porque são esses adolescentes de 13 a 17 anos que estão de segunda até sexta-feira nos bancos das nossas escolas.